Opa, com licença, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa. Este novo espaço de conversa entre nós, os 1.300.000 habitantes do oeste de Santa Catarina. Queremos ser um canal de contato com você, queremos ser um canal de interação com você, promovendo debates, rindo um pouco, informando e entretendo você todas as tardes. Sou André De Lázari e espero que você fique muito bem com a gente aqui no Fala Oeste. Hoje temos 3 entrevistas muito boas. Já Marcelo Lula vai falar sobre a notícia quente do momento na política catarinense que envolve o prefeito João Rodrigues. O inquérito aberto pelo Ministério Público Federal para investigar questões relacionadas a ações do prefeito na pandemia de Covid-19. Também vamos ter o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Chapecó, Fábio Fernandes, para falar sobre a greve do SAMU que irrompeu ontem. E a professora Darlene Cardoso também vai estar com a gente para falar sobre a Semana Farroupilha deste ano, as festividades, as mudanças por causa da pandemia. Além disso, vamos ter algumas notícias e, claro, a sua interação através das nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo e vamos começando com tudo. Muito bem, vamos começar o nosso programa de hoje já com uma pauta daquelas quente. Daqui a um ano, aproximadamente no dia 2 de outubro de 2022, serão as eleições do bicentenário. Vamos estar elegendo 40 deputados estaduais, 16 federais, um senador, o próximo governador de Santa Catarina e o próximo presidente da República. Aqui no Oeste, já alguns pré-candidatos, há também quem está no poder atualmente, mas antes que apareçam maiores especulações e maiores preocupações, vamos conversar um pouco sobre política e também, claro, dar os últimos detalhes sobre este inquérito do Ministério Público Federal que estourou na quinta-feira, dia 16 à noite, envolvendo o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Para conversar sobre o assunto, aqui está o jornalista Marcelo Lula. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde às pessoas também que nos assistem, que nos acompanham. É um prazer conversar com vocês aqui do Fala Oeste. Obrigado. Vamos começar falando sobre o homem mais badalado da política catarinense nesse ano. Pelo menos me parece. William, pode rodar? O William é o nosso operador de TV em quadro. Quando eu chamar ele, é porque nós vamos ter arte para você ver aí em casa. E agora, João? O que o homem fez? O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar a atuação do prefeito de Chapecó durante a pandemia de Covid-19. Os investigadores vão apurar se as medidas adotadas por ele no combate à pandemia de coronavírus foram ilícitas quando do colapso da saúde no município, principalmente entre os meses de fevereiro e março deste ano de 2021. A informação foi liberada pelo colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, que foi criticado pelo prefeito em live transmitida ao meio-dia da sexta-feira, dia 17. Marcelo, quais são as pautas deste inquérito? Bom, André, o que acontece? Em que pese para nós aqui do Oeste, né, ela tenha uma repercussão maior por ser o prefeito da principal cidade do Oeste, vale dizer que não vai parar só aqui, né? Essas investigações elas vão acontecer em todo o país. O Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Federal, ele vai averiguar como foram, né, as ações das prefeituras e até mesmo dos estados em relação ao combate à pandemia. E isso é praxe porque é dinheiro federal envolvido, não é verdade? Então, nós tivemos aí um número muito grande de mortes no país. Então, isso não vai se limitar somente ao Oeste. Com certeza, nós veremos outras ações, outros inquéritos abertos também em municípios e em estados também. Sim. O prefeito João Rodrigues ele está sendo investigado por um possível crime de improbidade administrativa. O que configura o crime de improbidade administrativa? Certo. A questão é o seguinte, o que acontece? O prefeito ele teria as suas obrigações legais, vamos falar a grosso modo, né?
E no entendimento, e não podemos dizer que é um entendimento final do Procurador da República, o Carlos Humberto Prola, não é um entendimento final dele, mas sim há uma suspeita de que houveram ações e que podem ter provocado aí o maior número de contaminação e que também, consequentemente, o maior número de mortes. Ao que ele se apega? No início do governo João Rodrigues, o prefeito ele foi muito claro. Olha, não haverá fechamento. Havia uma pressão muito grande de parte do setor produtivo. E eu digo setor produtivo, eu falo comércio, indústria em geral. O que, de um lado, é natural, a economia realmente ela sofreu muito, essa foi uma pandemia, muito embora é sempre importante destacar, né? Se criou uma dicotomia entre saúde e economia, o que é um grande erro. Mas, ao mesmo tempo, é real. Né? Você tem ali a saúde das pessoas, a vida das pessoas afetadas, e também, ao mesmo tempo, é claro, os impactos, porque como você enfrenta uma pandemia? A grande pergunta é como você enfrenta uma pandemia? Não é verdade? Quem, por mais experiência que tenha numa gestão pública, está preparado para enfrentar algo tão grandioso que o mundo só viu lá na década de 20, de 30, na gripe espanhola. E vale destacar que é interessante as pessoas estudarem um pouco sobre como foi também feita a gestão da gripe espanhola no Brasil, e vocês vão se assustar, porque tem muitas ações similares, muitas narrativas muito parecidas com aquela época, criação e uso de medicamentos também, que não tinham comprovação da eficácia também. Então, enfim, vale a pena. Mas, enfim, voltando aqui para a pauta. Então, nós tivemos, claro que essa é uma dificuldade muito grande. O gestor público, ele se viu perdido, porque as informações que chegavam da OMS eram o quê? Vamos trancar todo mundo em casa, vamos parar tudo e vamos entender o que está acontecendo e ver como o mundo vai reagir a isso, não é verdade? Não houve um entendimento do setor produtivo em relação a isso, né? O que se criou foi justamente essa guerra de narrativa. Peraí, estão querendo quebrar a economia mundial? Quem tem interesse em quebrar a economia mundial? Sendo que não era nada disso, era simplesmente uma questão de proteção à vida, proteção à saúde das pessoas. E isso chegou a Chapecó também. É claro que o prefeito foi pressionado, e qualquer um que tivesse vencido a eleição aqui em Chapecó, teria sido pressionado a isso. E o prefeito disse no primeiro momento, não vamos fechar nada. Já havia um protocolo do governo do estado liberando, inclusive, o comércio para trabalhar até determinada hora, já havia uma certa liberação, havia um certo entendimento de que a pandemia estava um tanto controlada, o que não foi verdade. E aí o que aconteceu? As pessoas foram para a praia, foram para as ruas, se aglomeraram, e o resultado foi o aumento exponencial dos casos. E aí nós chegamos àquela situação de crise extrema no Oeste, em que o Oeste teve que pedir socorro, não é verdade? O prefeito João Rodrigues ele foi muito feliz nas ações de investimento, de busca de apoio, ele buscou muito apoio do setor privado também, foi em busca de recursos do governo do Estado, do governo federal, e com recursos próprios também montou toda uma estrutura em que conseguiu, sim, fazer com que a população fosse atendida. Né? Agora, esse é um ponto positivo. Agora, o que se questiona os discursos e a defesa de um tratamento precoce, o qual até hoje se mostrou ineficaz, e não sou eu quem diz isso é a OMS, quem diz isso é o próprio Ministério da Saúde, quem diz isso são os próprios fabricantes de medicamentos como cloroquina e ivermectina, que lançaram notas técnicas afirmando categoricamente que esses medicamentos não funcionam. E hoje o prefeito diz, olha, eu não incentivei, eu só dei liberdade aos médicos para que eles adotassem esse tipo de medicamento. Então, tem esses dois pontos, principalmente, que são destacados pelo Procurador da República, né? Tanto a questão, então, repito, da flexibilização, né, e que vai ser uma discussão, porque o prefeito, agora o argumento do prefeito é, não, nós seguimos o que o Estado preconizou, né, nós seguimos o que o Estado determinou. E por outro lado também, se houve um incentivo,
se o prefeito realmente incentivou ou somente liberou os médicos a usar o tratamento precoce. E tanto é verdade essa questão do tratamento precoce, que o próprio presidente da República veio a Chapecó para fazer uma visita, né, porque o presidente da República ele faz essa defesa do uso da cloroquina, principalmente, e ele veio a Chapecó para que Chapecó virasse uma propaganda, né? E aí é que também é preciso colocar os pingos nos is. O que acontece? Quando a situação começou a apertar, o prefeito tomou a iniciativa de sim, ele negou naquele momento e hoje o prefeito João Rodrigues, ele acaba, na verdade, admitindo. Ele criou um protocolo para que houvesse uma certa restrição, principalmente no comércio. Foi muito criticado, mas foi muito corajoso também. Aí é que está o segredo. Quando se reduziu, né, enfim, a atividade do comércio e fez com que as pessoas diminuíssem também a circulação, aí é que está o segredo para a redução dos casos em Chapecó. Não o medicamento que não tem efeito, né, que não tem efeito comprovado. E aí, então, foi isso que aconteceu. Aí o presidente da República, na verdade, ao invés de reconhecer que as restrições fizeram com que ou baixasse o número de casos, preferiu dar os créditos para os medicamentos. E aí veio para usar Chapecó como propaganda para o que ele defende. Então é basicamente isso. Então, repetindo, o prefeito vai ter que responder sobre a questão da flexibilização e depois também sobre a questão do chamado tratamento precoce. Comentado isso, vamos ver então juntos a nota que solicitamos à Prefeitura de Chapecó e que prontamente nos foi encaminhada na sexta-feira. William, podemos ver? Segue aí. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, recebeu com surpresa a informação da abertura da investigação do MPF sobre as ações da administração municipal durante a pandemia de Covid-19. Primeiro, porque não foi notificado até o momento da nota sobre a questão e não recebeu nenhum questionamento, que inclusive esteve presente em reuniões do Comitê de Enfrentamento à Covid, no caso, o questionamento do MPF. Segundo, porque a informação surgiu estranhamente de um colunista de um veículo de mídia nacional que não praticou o bom jornalismo, que recomenda sempre ouvir o outro lado. Terceiro, porque as medidas tomadas sempre levaram em conta uma avaliação de cenário que foi compartilhada com o Comitê de Enfrentamento à Covid, onde estavam presentes representantes da classe médica, diretores de hospitais, a Secretaria de Saúde, a Administração Municipal, a Vigilância em Saúde, a Vigilância Epidemiológica, a Câmara de Vereadores, entidades empresariais, entre outros. Pode passar, William. A administração municipal lamenta cada vida que foi perdida na luta contra a Covid, ressalta, no entanto, que tomou todas as medidas possíveis no enfrentamento. A partir do momento que começaram a subir os números de infectados, foi a Florianópolis buscar apoio do governo do estado para ampliação dos leitos do hospital regional, que passaram de 35 para 103 na UTI, de 29 para 55 na enfermaria. Também foram estruturados 50 leitos na UPA 24 horas e mais 75 leitos de enfermaria e 20 de unidade de terapia semi-intensiva no centro de eventos, que foi reconhecido pelo governo federal como um exemplo para o país. Isso graças ao auxílio das 3 esferas governamentais, do apoio de voluntários e de doações das entidades empresariais e da comunidade em geral. A administração municipal contratou 130 profissionais de saúde em um mês para ampliar o atendimento. Foram adquiridos mais de 40 mil testes para identificar os positivados e poder conter o aumento de casos. E em janeiro, quando o quadro estava estabilizado, foram flexibilizados alguns horários respaldados pelo comitê. Mas somente em fevereiro foram publicados 5 decretos e uma lei com restrições e multas para enfrentar a Covid, inclusive com o fechamento do comércio por 2 semanas. Também foi inaugurado o ambulatório de tratamento imediato no Verdão. Em março, os casos caíram, os casos ativos, né, de 5.500 para menos de 1.000. E, posteriormente, foi criada a Operação Lockdown Inverso, com monitoramento de positivados e 2 unidades móveis de testagem e atendimento. Também foi criado o Centro Especializado de Reabilitação à Covid, e a administração municipal está convicta de que muitas vidas foram salvas pela ação conjunta com as demais esferas governamentais e com toda a sociedade. Diante disso, o prefeito João Rodrigues afirma que confia na justiça e no arquivamento do inquérito. Fecha aspas, ou entre aspas, a nota
liberada pela prefeitura. Em primeiro lugar, o desafeto com o Grupo Globo continua, por parte do prefeito João Rodrigues, né? Na verdade, a imprensa virou a grande culpada, a grande vilã de tudo que está acontecendo no Brasil, não é verdade? Sendo que o papel da imprensa, ela tem cumprido, que é reportar, divulgar para a população os fatos. A população não cria os fatos. Não é a população que tem a responsabilidade e os recursos para poder realizar as ações necessárias, né? É muito fácil, quando o governo falha, ele colocar a culpa na imprensa. Então, a imprensa virou um alvo fácil. Nós precisamos entender que isso é muito perigoso. Os lugares, os países em que enfraqueceram a sua imprensa foram países que tiveram governos ditatoriais. Fosse a chamada ditadura branca, né, que ela tem áreas de democracia, mas ela acaba sendo uma verdadeira ditadura também, ou a ditadura de fato, né? Então, tudo começa com o quê? Enfraquecimento da imprensa, enfraquecimento do judiciário, e isso no Brasil se tornou uma prática. Infelizmente, no Brasil, isso se tornou uma prática. Você acusar a imprensa de que ela está criando caos, de que a grande pergunta que eu digo, o que as pessoas preferem? Uma imprensa verdadeira, que divulga os fatos como eles são, ou uma imprensa que faz uma maquiagem para enganar a população, ou como alguns dizem, não, nós não podemos criar o pânico. Não é questão de pânico, é questão de realidade. Nós nunca enfrentamos, ou desde a gripe espanhola, repito, nós não enfrentamos uma situação sanitária tão grave como a de hoje. E a população, e a imprensa seria criminosa. Nós da imprensa seríamos criminosos se furtássemos de realizar o nosso trabalho, né, de divulgar a realidade para as pessoas. Então, é lamentável que a imprensa sempre seja atacada. E olha, eu vou dizer para vocês, o número de perseguição, de morte de jornalistas, de agressão a jornalistas, ela aumentou bastante. Isso serve de alerta, porque a hora que calarem a imprensa, estarão calando a sociedade. De fato. E estranho, pessoalmente estranho, o porquê que querem que essa questão, que é costumeira no cenário nacional, também seja aplicado no cenário regional. Pelas redações se ouve algumas coisas. Vamos mudar de assunto agora na nossa tela, e o William já deixou aqui a foto da primeira deputada federal, a deputada federal mais votada da região na última eleição, Caroline Detoni, natural de Chapecó e que está afiliada ao PSL. O Marcelo Lula, então, em 30 segundos, podia fazer uma breve avaliação do mandato de cada um dos nossos 3 deputados federais do Oeste e as chances de reeleição para o ano que vem, como está a coisa hoje. Primeiro, a Carol Detoni. Bom, Caroline Detoni é fruto dessa onda, da onda Bolsonaro, né, que veio de uma proposta inovadora, entre aspas, e que prometia fazer com que o Brasil adotasse uma nova prática política, a chamada nova política, que depois se mostrou que não existia a nova política, porque existe a boa e a má política, não a nova política. Nós tivemos uma eleição verticalizada. A Caroline Detoni, que não conseguiu nem se eleger para vereadora em Chapecó, foi suplente, conseguiu aí uma votação com mais de 100 mil votos, uma votação extremamente expressiva, se não me engano agora foi a 3ª ou a 4ª mais votada. Terceira. Né? Então, e acabou se elegendo. Caroline Detoni, ela ainda tem muito que mostrar, né? Ainda há um questionamento muito grande, quais são as verdadeiras bandeiras da Caroline Detoni. É defender o governo federal, é simplesmente pensar ideologicamente ou abordar as pautas que realmente fazem diferença na vida da população. Eu acho que ela vai ter uma certa dificuldade de reeleição. Uhum. Agora vamos passar para o próximo, William. É o deputado Celso Maldaner, que também nasceu em Chapecó, do MDB. Bom, o deputado Celso Maldaner já anunciou que não é pré-candidato à reeleição, né? Ele agora vai disputar as prévias do MDB, ele atualmente é o presidente estadual do MDB. Ele vai participar das prévias que vão decidir aí entre ele, o senador Dário Berger e o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, quem será o candidato do MDB ao governo do estado. Inclusive, ontem ele mostrou uma preocupação muito grande com o possível avanço político do governador Moisés, e ele já agora pressiona o partido para que decida quem vai ser o candidato em no máximo 10 dias para começar a antagonizar com o governador. E ele é um deputado municipalista, um deputado de vários mandatos, sempre teve uma eleição muito tranquila, construiu uma base muito sólida,
e agora vai tentar se aventurar, quem sabe, numa majoritária, e vamos ver o que vai dizer a prévia do MDB. Chances atuais de eleição para governador, se ele ganha a prévia? O Celso Maldaner, eu acredito que como um vice-governador, ele tem aí um papel de agregar bastante, até porque ele está num partido com uma capilaridade muito grande, né? Agora, no cenário político, ele não é visto como um forte candidato a um governo do Estado, não é verdade? Hoje se vê muito mais no Dário Berger, no Atídio Lunelli, a figura de um candidato realmente forte que represente bem o MDB. Então, eu não acredito. Eu acredito que, até porque eu não acredito que isso também nos bastidores é falado, não se acredita muito na vitória do Celso Maldaner nas prévias, né? A vitória deve ficar entre Dário Berger e Atídio Lunelli. Vamos passar para o próximo, então. William, último do trio, Pedro Kizai, que é natural de Descanso do PT. Natural de Descanso e que fez toda a sua carreira política em Chapecó, não é verdade? Bom, Pedro Kizai tem uma questão pessoal, que ele tem um problema de saúde muito grave, né? Ele já há algum tempo ele estuda se vai disputar a reeleição ou não. O Pedro Kizai, ele há muito tempo ele conversa para o seu eleitor, ele conversa para um público muito fechado, né? Ele conversa com as bases do PT. E o PT é um eleitorado muito fiel, né? Então, ou seja, o Pedro Kizai, é claro que também tem uma disputa, Luciane Carminati pede espaço também para poder disputar uma vaga a deputada federal, então por isso passa também uma decisão do Pedro Kizai, né? Agora, primeiramente, tem essa questão pessoal dele, que é muito forte, e acredita-se no meio político que o Pedro Kizai não deva disputar a reeleição. Por questões de saúde? Por questão de saúde, principalmente. Bom, e por fim, vamos, William, com a nossa vice-governadora, Daniela Rainer, que está sem partido, nasceu em Maravilha e tentou ser por 2 vezes por uma escada a dama de ferro do estado de Santa Catarina. E para o ano que vem, como é que ela pode ficar? É que assim, olha, falta musculatura para a Daniela Rainer tentar ser uma dama de ferro, né? Eu acho uma pena porque nós temos tão poucas mulheres em posição de destaque na política e nós precisamos aumentar a participação feminina. E quando uma pessoa como Daniela Rainer tem a oportunidade ímpar de ser vice-governadora, quando ela nunca imaginou nem ser vereadora, não é verdade? Ela acaba jogando isso pela janela. Primeiramente, com 2 ações golpistas contra o governador Carlos Moisés. Quando ela teve a oportunidade de realmente fazer a gestão do Estado, quando ela assumiu nos 2 processos de impeachment, quando houve o afastamento do governador, o que ela fez? Ela preferiu conspirar com pessoas que a usaram, não é verdade? E que ela acabou, então, tentando mais conspirar do que realmente realizar ações que realmente fizessem diferença na vida da população. A eleição de Daniela Rainer e Carlos Moisés da Silva foi um acidente, na verdade. Eles não contavam, o partido ele se estruturou em Santa Catarina através do Lucas Esmeraldino, que era um vereador da cidade de Tubarão, para poder dar base, também ter aqui um palanque para o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e também para eleger o próprio Lucas Esmeraldino ao Senado. Ele acabou ficando em 4º lugar. E aí, o Carlos Moisés, que era um coronel da reserva, inclusive, ele era o motorista do Lucas Esmeraldino e tesoureiro do partido nas relações dele com os outros partidos. Para vocês terem uma ideia, na segunda-feira seguinte, posterior ao primeiro turno das eleições, no primeiro turno, já havia um almoço marcado das lideranças do PSL com o PSD para apoiar o Gelson Merizzi no segundo turno. E não qual foi o susto no domingo em que o MDB ficou de fora do segundo turno e Moisés estava no segundo turno. E aí mudou, foi toda uma outra eleição. Por quê? Porque o eleitorado catarinense, que é mais conservador, verticalizou. Onde eles viam o 17 do Bolsonaro, eles apertavam o botão. E aí foi assim que, acidentalmente, Carlos Moisés e Daniela se elegeram. E aí o Carlos Moisés agora parece que está aprendendo a se articular, né? Está fazendo muitas entregas, enfim, tem muitas falhas ainda, mas mudou a sua postura, e a Daniela não aprendeu. Ela não usou esse espaço, esse tempo para aprender, né? Há histórias de bastidores aí absurdas, o que mostra que ela não está preparada para o cargo qual ela ocupa. Ela deve tentar uma vaga na Assembleia Legislativa, vai ter muita dificuldade, até porque não tem base, né? Ela não tem base para apoiá-la. Ok, então. Muito obrigado, Marcelo, por ter estado aqui com a gente. Até uma próxima. André, obrigado a você, né? Obrigado a todos vocês aí que nos acompanham. Foi um prazer compartilhar esse espaço com vocês.
Você pode acompanhar o trabalho do Marcelo no scempauta.com.br e também participações esporádicas na Condé FM 98.9. Depois dos comerciais, vamos continuar com as tretas. A greve do SAMU, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Chapecó e região, vai estar aqui com a gente dando as últimas informações sobre o assunto. Pode levantar do sofá e tomar uma água, que os comerciais não são bons, a gente já volta. Muito bem, já voltamos com o Fala Oeste. Vamos à nossa próxima entrevista. Depois de mais de 3 anos sem receber FGTS nem férias, além de outros problemas, os trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, aqui no oeste de Santa Catarina, quase cruzaram os braços nesta sexta-feira, dia 17. Mas eles chegaram ao acordo e vão esperar uma importante reunião que vai acontecer em breve em Florianópolis para decidir se em alguns dias entrarão ou não em uma efetiva greve. Hoje, ou neste sábado, perdão, dia 18 de setembro, entrou o estado de greve entre os trabalhadores das regiões de Chapecó, Xanxerê e São Miguel do Oeste. Para saber as últimas informações sobre esse estado de greve, nós recebemos aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Chapecó e região, o CITESC. Fábio Fernandes, o Fabinho da Saúde, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a você, a todos que nos assistem nesse momento. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês aqui por esse convite, já agradecendo por esse convite, para que a gente possa trazer aqui os esclarecimentos, né, da realidade do que vive hoje o trabalhador e a trabalhadora da área da saúde dentro da nossa região oeste de Santa Catarina. Primeiramente, gostaria, Fábio, que você explicasse o que é o CITESC. O sindicato representa a quem na área da saúde e quais os serviços que presta aos sindicalizados? Bom, o Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde é um sindicato composto, então, aí por dirigentes sindicais que saem da base. Eu sou técnico de enfermagem, trabalho no Hospital Regional de Chapecó desde 2003. Em 2019, eu estou, então, desde lá, de 2019, estou como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, o CITESC, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Saúde e Serviço de Chapecó e toda a região oeste de Santa Catarina, é o sindicato que está em 84 municípios hoje. Tem uma base muito grande, pega lá do Irani até Dionísio, até Itapiranga. Nós temos mais de 800 locais de trabalho, clínica, laboratórios, consultórios, lar de idosos, saúde indígena, né? Entre outros serviços também, né, o serviço aí de urgência, emergência, né, dessa empresa, principalmente terceirizada aí, né, que terceirizou o estado todo, essa questão do SAMU, então. Também cuidamos, então, da saúde do trabalhador e da trabalhadora do SAMU também. Uhum. E quanto aos serviços que ela presta aos trabalhadores de congressos, clubes de vantagens, como funciona? Pois é, o sindicato é a entidade que representa os trabalhadores. Uhum. Qualquer sindicato, ele foi elaborado, foi pensado historicamente num processo de luta, de organização por parte dos trabalhadores. Lá no passado, estou falando lá quando o Brasil começa a se industrializar, a se desapegar, então, né, de países, né, europeus, Estados Unidos, começa, então, a trabalhar as suas empresas, a sua indústria no Brasil. Então, com isso, começou, então, a organização por parte dos trabalhadores, de construir, né, sindicatos para representar. Lembrando que sindicatos tem de um lado tem o patronal e do outro lado tem o trabalhador também. É as duas vias. Ou seja, o sindicato, então, é o que representa o trabalhador, que faz a negociação para o trabalhador, que é o mediador dos conflitos, né? Nesses processos, né, de greve. É o sindicato, precisa-se do sindicato para deflagrar a greve junto com os trabalhadores, né? E depois para assinar o documento. Se houver, então, um acordo, o sindicato, que é o responsável, certo? Diante das legislações, da Constituição, né, das leis trabalhistas, que assina os contratos em nome, né, a Convenção Coletiva de Trabalho, um acordo coletivo de trabalho, né, ou até mesmo um processo de greve aí, via judicial, sempre a entidade sindical que a representa. Além disso, tem a parte também que o sindicato trabalha na questão aí, né, de melhorar. Além de melhorar a questão de saúde e segurança do trabalhador, melhores salários, melhores condições de trabalho, saúde e segurança do trabalhador, também
é prerrogativa também de melhorar a situação, né? De conseguir descontos, de ter uma planilha, de ter uma tabela de convênios para poder também esse trabalhador aí ter esses descontos. Porque uma entidade como nós, que temos mais de 6 mil trabalhadores na base, qual, né, a empresa que não gostaria de ter ali, né, mais de 6 mil trabalhadores ali no seu comércio, se utilizando. Então nós também temos, né, essa prática. Só em Chapecó nós temos inúmeros serviços aqui, descontos, né, que a gente consegue para os trabalhadores e as trabalhadoras da área da saúde, da nossa Chapecó e da nossa região oeste. Que bom. Então vamos agora falar do estado de greve, porque essa notícia do estado de greve, ela chegou quando ele veio aqui ao nosso estúdio, né? Até o momento anterior a gente havia entendido nas redações de que era uma greve de fato que teria começado às 7 da noite da sexta-feira. Para o pessoal de casa entender, a gestão do SAMU é terceirizada. A OZZ Saúde é a empresa responsável pelos serviços. Desde quando a empresa é responsável pela gestão do SAMU? Pois bem, nós temos que lembrar que o sindicato também tem aquele viés, não político e ideológico. Eu sempre, quando vim para o sindicato de 2019, fiquei presidente, eu sempre me portei que a entidade sindical, o sindicato não é meu como presidente ou da diretoria. O sindicato, ele é dos trabalhadores e das trabalhadoras da área da saúde, seja qual for o sindicato ou o segmento. Ou seja, nós não podemos pegar a estrutura do sindicato e se utilizar como política, certo? O ano passado eu fui candidato a vereador em Chapecó. Me descompatibilizei 2 meses antes do prazo, né? Porque nós não sabíamos se era em outubro ou se era em novembro. Então eu acabei saindo bem antes para ter essa segurança, né? Para não usar o patrimônio que é do trabalhador, certo? Então o sindicato, nós temos que entender um pouquinho essa dinâmica da tua pergunta, certo? O que acontece? Nós sempre somos contra a questão aí também da terceirização. Tem a parte viés da política, porque cabe nós sindicalistas ficar atento ao que está acontecendo. Por isso que nós temos sindicato, federação e confederação, né? E as centrais, certo? Então nós percebemos em 2018, né, já tínhamos um problema com a SPDM, né, porque o governo do estado de Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Saúde, né, terceirizou esse serviço de urgência e emergência, que é um serviço totalmente diferenciado do bombeiro. O bombeiro tem um papel extremamente importante, vamos dizer, na cena de um acidente ali, né, na dinâmica do acidente, né. Então começou lá no princípio, começou alguns conflitos também, né, porque o SAMU, ele já tem aquilo como nós, profissionais da área da saúde, nós temos, como emergencista, nós temos a hora ouro. Quanto antes você chegar na cena do acidente, né, ali já está ali o enfermeiro, já está o motorista socorrista, já está ali o médico, já está a regulação, certo? Já funciona o paciente, já chega para nós, lá na emergência do hospital, já chega organizado. Por que eu digo isso? Certo? Para vocês entenderem a importância que é o SAMU, certo? A importância que é o SAMU. Ou seja, o governo do estado, que era responsável, né, pelas unidades, não a básica do município, mas as avançadas, ambulâncias avançadas, né, que vai lá com o motorista, enfermeiro e também com o médico, certo? Ele terceirizou para a SPDM, que tinha bastante problemas, mas no dia 20 de dezembro de 2017, né, com o rompimento do contrato da SPDM, o Estado, então, contrata essa empresa OZZ Saúde, que não tinha experiência nenhuma, diga-se de passagem, com urgência e emergência. Ela é do Paraná, ela cuidava uma rodovia lá, né, terceirizada, pedagiada, e veio, então, para o Estado comandar tudo isso. Já nos primeiros atos que essa empresa, já lá em 2018, passou, então, a cortar direitos, né? Vale alimentação e outros direitos começou a cortar. Já no primeiro processo no primeiro ano de 2018, né, a gente no final do ano, 13º, já tivemos uma dificuldade. Pagou só lá, né, quase no final do prazo, né, a primeira e a segunda direito do trabalhador do 13º. Então a gente começou a perceber que a empresa já não era muito correta com os trabalhadores, né? E de lá para cá, então, foi 19, né, foi 20, e a gente percebendo que ela estava deixando de cumprir legislação trabalhista e também deixando de cumprir convenção coletiva de trabalho. Lembrando que ela está no estado todo, né? Hoje nós somos 11 regionais, 11 sindicatos regionais do estado, certo? E os mesmos problemas eram em toda a base, então, precarização dos trabalhadores, EPIs dos trabalhadores, certo? A dinâmica dentro da ambulância, os aparelhos, né? Monitores, sucateado, pneu das viaturas
sucateada, certo? Então, a gente começou a perceber que ela não tinha a responsabilidade nem com o trabalhador, né? E muito menos com a sociedade, né? Por isso, então, que ela está desde 2018, contando de 18, que ela começou dia 20, certo? De dezembro de 2017, de lá para cá ela não cumpriu nada. Aí começa essa briga entre Estado, né, e a própria empresa OZZ. Porque a empresa OZZ diz que precisa de um reequilíbrio financeiro, né, por conta dos contratos. E agora a gente sabe que tudo, a realidade que aconteceu na questão da pandemia começou a mudar toda a dinâmica, né? O aumento dos insumos, o aumento do combustível, do diesel, porque as viaturas sempre, né, correndo o estado todo. Então, com essa situação, os trabalhadores estão tirando o que é direito do próprio do trabalhador, porque, segundo a empresa, era para ser mais de 10 milhões, né, o contrato por mês. Ou seja, e as despesas agora, segundo a empresa, é 14 milhões. E o Estado não chega a passar 10 milhões para essa empresa aí. Ou seja, aí eles tiram aquela parte que seria, né, de lucro, ou sei lá, tiram e acabam, né, para pagar essas outras coisas, tiram do trabalhador, né? Não depositando o FGTS na sua integralidade, colocam lá no depósito do trabalhador centavos lá do FGTS, daí eles dizem, não, nós estamos pagando o FGTS, mas estão pagando de uma forma de centavos, né? Então toda essa dinâmica, o que ocorreu, né, hoje aqui agora nessa questão da greve, né? Sim. Essa empresa anterior era SPDM. SPDM. Uma paulista, uma empresa terceirizada também. Ela fez um serviço melhor que a OZZ Saúde na gestão do SAMU? O trabalhador era um pouquinho mais feliz porque ele tinha algumas vantagens a mais, mas pequenas. Mas não tinha esse problema aí, entendeu? Uhum. Por mais que, no final, alguns trabalhadores até hoje estão com ação contra, né, trabalhista contra a SPDM, mas continua, o trabalhador costuma dizer que tem saudade da SPDM, né? A treta com a OZZ Saúde é tão grande que os trabalhadores do SAMU na região de Criciúma, no início do mês de setembro, fizeram uma greve de 3 dias. Isso. Né? E, além dos problemas quanto às férias FGTS, quais são as outras reivindicações desse estado de greve? Isso. Além de tudo isso, né, de não cumprimento de legislações e também de convenções coletivas de trabalho, tem toda a dinâmica, né, da questão aqui operacional, né, que nós falamos do sucateamento, né, porque ontem mesmo nós lá na base, fazendo aquela audiência ou aquela assembleia com os trabalhadores, né, os socorristas chegaram de uma ocorrência, estavam lavando, né, a própria ambulância, né, desinfectando a própria ambulância. Então, até outro dia nós não tínhamos internet, né, para poder operacionalizar, porque quando alguém liga para o SAMU, né, qual é a sua emergência, né? A pessoa está ligando porque ela precisa, é a dinâmica de uma parada cardíaca em casa, né, um súbito ou um acidente grave, certo? Eles não tinham internet, porque a dinâmica é o seguinte, você recebeu a ligação, a coisa tem que ser, a operação tem que ser rápida, é código 1, tem que ser rápido. E com isso, né, por mais que os nossos motoristas, colegas, motoristas socorristas, estão e conhecem, né, e por isso que nós fomos contra, porque a SPDM queria levar a central para Florianópolis, imagina então, né, alguém lá de Itapiranga, que fala um pouco diferente que nós aqui, né, pelo sotaque da região, pedindo para um manezinho da ilha que vai atender o telefone, que é lá na vila ou na comunidade e tal lá, né? Ou seja, então nós estamos, então, para a gente ir mais para a dinâmica, nós, ontem ali, além de todos esses problemas que nós temos aí, de trabalhista, também a estrutura também. Portanto, ontem, né, nós fizemos, então, na segunda-feira, a assembleia, segunda-feira passada, dia 13, fizemos uma assembleia, foi deflagrada greve. Então, houve uma movimentação muito grande por parte dos trabalhadores em toda a nossa região. Lembrando que nós temos 3 bases, né? Xanxerê, Chapecó e São Miguel do Oeste. Ou seja, nós, então, deflagramos a greve, nós pegamos, então, aí a parte, o nosso jurídico para fazer os encaminhamentos técnicos, jurídicos, comunicamos à empresa com 72 horas, já na terça-feira, que ia fechar, então, ontem, dia 17, às 19 horas. Por conta de todo esse barulho que deu no estado todo, aí a classe política se mexeu, né, de Chapecó, lá de Florianópolis, né, começaram também a fazer as articulações, a imprensa foi muito importante para nós nesse momento, e a gente agradece toda a imprensa, né, de Chapecó e de região e do estado, que deu uma ênfase importante, até que o procurador do trabalho, né, de Florianópolis fez uma mediação de negociação.
OZZ, então a empresa, nós, com o grupo de grevistas dos trabalhadores que nós tiramos, né, a empresa, também o governo do Estado estava nessa audiência de negociação. Ainda no dia 17, né, às 10 horas da manhã. Ou seja, a OZZ apresentou uma proposta. A proposta deles é o seguinte, ainda durante a semana, eles nos pediram para o sindicato, olha, quanto que nós deixamos desde 2018 até hoje, o que nós deixamos de pagar de reposição salarial? Chegou quase na casa dos 19%. Né? Nós passamos esses documentos para eles, certo? E eles, então, fizeram a proposta seguinte, nós pagamos em 4 vezes 18%, nós, então, começamos a dar as férias para 10% de todos os trabalhadores, se tem 100 funcionários, não tem bem 100 funcionários, de 100 funcionários, digamos, 10 pessoas iam pegar em novembro e dezembro, férias agora, né, com 1/3, conforme legislação. Portanto, né, a gente levou, se tivéssemos em greve, de fato, né, já no processo de greve, eles estariam, então, estabilidade de emprego para os trabalhadores, né, e os dias parados também, eles estariam abonando esses dias. Ou seja, nós levamos essa proposta para a categoria no dia de ontem, às 18 horas, certo? No dia de ontem e no dia 17, né, agora de setembro. Nós fizemos, então, colocamos para a Assembleia, por conta dessa reunião que nós temos lá em Florianópolis, com todos os sindicatos da saúde do Estado de Santa Catarina, com o governo do Estado. E a empresa, então, ela deixou bem clara que ela vai fazer essa proposta para todos os sindicatos, para todos os trabalhadores da região. Exemplo, nós aqui de Chapecó, a região, nós temos uma ação judicial já impetrada, né? Aqui na terceira vara do trabalho aqui de Chapecó, certo? Ou seja, já tem audiência lá para dezembro, dia 13 de dezembro. Ou seja, dia 13 de dezembro, certo? Nós, então, o nosso advogado essa semana, ele comunicou então a empresa, né, o juiz, né, e dizendo, olha, excelência, os trabalhadores não aguentam ficar até dezembro, eles vão entrar em greve agora, para tentar puxar também, né, essa audiência para a gente, porque lá, né, na audiência, certamente o juiz vai fazer com que a empresa pague todos os direitos dos trabalhadores. Por essa razão, a categoria, então, os trabalhadores e as trabalhadoras do SAMU, resolveram adiar, então, né, o processo de greve na sexta-feira, às 19 horas, e ficar em estado de greve, né, por conta dessa reunião em Florianópolis. Aí nós já marcamos, então, nova assembleia para dia 20, segunda-feira, às 19 horas, para ver se aceita ou não aceita. Aí sim, ali vai ser deliberativo mesmo. Ok, então só antes de encerrar a entrevista, mostrar o jornalzinho, né, o folheto que eles fazem a cada 6 meses, o Saúde e Luta, e que é entregue a todos os sindicalizados. E não sindicalizados também. E não sindicalizados também em todos os postos de trabalho dos trabalhadores de serviço de saúde. Fábio, muito obrigado por ter nos atendido. Espero que se resolva da forma mais rápida possível essa situação, até porque seria muito prejudicial para o povo do Oeste uma possível greve dos trabalhadores do SAMU. Até uma próxima. Nós que agradecemos, né, esse espaço aqui, obrigado por vocês terem nos cedido esse espaço, esse momento tão importante para todos os trabalhadores. E também, né, deixar um abraço para todos os trabalhadores da nossa área da saúde, de Chapecó e toda a região, clínica, laboratórios, consultórios, porque juntos somos fortes aí. Depois dos comerciais, vem o bloco de notícias e muito mais. A gente já volta. Muito bem, já voltamos com o nosso Fala Oeste, já tivemos 2 entrevistas, agora é hora de diversificar um pouco os assuntos, né? Vamos às notícias da tarde. Começamos com o que desejaríamos que fosse uma entrevista. Como vocês sabem, na última segunda-feira, dia 13, se completou 1 ano e meio de que a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia global de Covid-19. De lá para cá, muita dor, muita tristeza, muitos aprendizados que muitos não querem aprender, mas, além de tudo isso, a frieza e a enfermidade dos números, que prejudicam a Chapecó na maioria dos casos. Queríamos mostrar esses dados a pessoas linkadas à Secretaria da Saúde e também a especialistas da área médica. De uma forma ou de outra, contatamos várias pessoas, infelizmente,
nenhuma quis estar aqui com a gente, ou nenhuma pôde estar aqui com a gente, entendemos os motivos de todos. Mas não vamos nos furtar de mostrar os números e de colocar esta apresentação que é inédita nos meios de comunicação de Chapecó, que entristece bastante e exige a reflexão do povo chapecoense sobre como foi levada na capital do Oeste, a sério ou não, a pandemia. Pode colocar, William, os dados aqui que temos para o telespectador? Temos 4 quadros. Começamos com o de casos ativos. Referindo-se à sexta-feira, 17 de setembro, enquanto na comparação por 100 mil habitantes, Santa Catarina tinha 69 casos e o Brasil 148 casos, Chapecó tinha 269 casos. Por 100 mil habitantes, casos ativos da Covid-19, quase o dobro da média nacional no momento. Pode passar, William, para a próxima arte. Vamos aos casos totais destes 18 meses. No Brasil, 21.080.000 casos, são 10.031 para cada 100 mil habitantes. Em Santa Catarina, quase 1.170.000, 16.309 casos para cada 100 mil habitantes. Chapecó, 45.865, 20.153 casos por cada 100 mil habitantes, ou 20 casos para cada 100, para ser uma conta mais simples. Aqui Chapecó também sai perdendo. Vamos à próxima arte, William. Mortes, a mais dolorosa de todas. No Brasil, quase 590.000, uma média de 281 mortes para cada 100 mil habitantes. Santa Catarina, 19.055, 266 mortes para cada 100 mil habitantes. Chapecó, 737 mortes, a média de 324, maior que a estadual, maior que a nacional, e não queríamos estar assim, mas infelizmente estamos. No entanto, a última das artes é positiva. Lideramos casos ativos, lideramos casos totais, lideramos mortes, tudo isso de forma proporcional. E é claro, William, passamos também a liderar os vacinados. Porque Chapecó chegou na sexta-feira, dia 16, ou perdão, na quinta-feira, dia 16, a marca de 100 mil pessoas vacinadas com o esquema completo. 2 doses ou dose única, o que corresponde a quase 44% da população, enquanto Santa Catarina e o Brasil estão na faixa dos 37% a 38%. Os dados de Chapecó são da Prefeitura, da Secretaria de Estado da Saúde, correspondendo à Santa Catarina, e do Ministério da Saúde, correspondendo ao governo federal. Tanto o governo do Estado quanto o governo federal quiseram fazer esses cálculos por 100 mil habitantes ou de porcentagem de vacinados com base em estimativas de população mais antigas do que a atual que aplicamos para Chapecó e que favorece ao município. Vamos agora falar de outro assunto e que tem a ver com solidariedade. A ASFREC, a Associação de Fraternidade Ecumênica de Chapecó, vai perder a sua sede, que está há mais de 15 anos funcionando no bairro Cristo Rei, porque o proprietário do imóvel quer o bem de volta. Apesar de que as práticas esportivas dos usuários da associação já não serão mais prejudicados, é necessário a ajuda da comunidade para o aluguel ou a compra de uma nova sede. A Silmara, que é presidente da associação, mandou um vídeo para a gente para falar sobre o assunto. Olá pessoal, sou a Silmara aqui do Projeto Social ASFREC. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso projeto, do nosso trabalho social, que há mais de 15 anos a gente realiza aqui em Chapecó, em prol das famílias, das crianças mais carentes também. E todo esse trabalho ele é desenvolvido através de doações voluntárias. E no momento, o projeto está passando por algumas dificuldades,
porque nós mantemos todo esse projeto, esse atendimento a essas famílias com doações voluntárias. Então, no momento, a gente está aí fazendo um apelo a você que está aí nos assistindo, que está vendo esse vídeo e quiser colaborar com alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, leite, enfim, o que você sentir aí no teu coração de colaborar, é muito bem-vindo neste momento. Até, inclusive, há 15 anos a gente está aqui nesse espaço, né? E agora a gente, infelizmente, vai ter que procurar um outro espaço, porque o proprietário do imóvel vai utilizar esse espaço aqui. E estamos aguardando um retorno, né, da prefeitura, que provavelmente este ano vai nos contemplar com um espaço aí, né, para a gente poder construir a nossa sede própria. Então, a gente está aí aguardando essa resposta. Assim que tiver esse retorno, a gente vai também, claro, passar para vocês. Então, nós estamos aí, claro, lutando, batalhando, fazendo o possível e o impossível para que esse projeto jamais venha a parar. Então, você é muito especial, venha fazer parte dessa família Asfrec, venha nos ajudar voluntariamente também. O nosso projeto, por enquanto, está aqui no bairro Cristo Rei, na rua São Francisco do Sul. E também você pode entrar em contato pelo telefone 98436-6584. Qualquer ajuda, gente, no momento é muito bem-vinda. Última parada no Fala Oeste de hoje. Depois dos comerciais, tudo sobre a Semana Farroupilha deste ano. Temos uma entrevista com a professora Darlene Cardoso e um convidado especial. Surpresa, não sai daí que a gente já volta. Muito bem, já voltamos. É o último bloco do Fala Oeste de hoje. E vamos falar de assuntos mais agradáveis depois de tanta machadada que demos hoje e tanto canivete que caiu do céu. Vamos falar sobre a Semana Farroupilha. O dia da Revolução Farroupilha é na segunda-feira, 20 de setembro. Essa data concentra toda a história de tradição e luta dos gaúchos e também a sua cultura. Inclusive, essa data é feriado no estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que o oeste de Santa Catarina é a região que mais cultua o tradicionalismo gaúcho, que mais tem influências do estado gaúcho na nossa cultura, na nossa rotina, no nosso dia a dia, e por isso ocorrem grandes eventos alusivos à Semana Farroupilha em Chapecó e na região. Para falar sobre isso, recebemos a vice-coordenadora artística da 12ª Região do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho de Santa Catarina. Professora Darlene Cardoso, muito obrigado por estar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a toda a equipe do Fala Oeste. É um prazer estar com vocês e trazer um pouco da nossa cultura, né? Porque a nossa cultura, ela transcendeu as fronteiras, não ficou mais só no Rio Grande do Sul, nem na nossa região sul. Ultrapassou as barreiras, né, os limites do Brasil também, que nós temos CTGs fora do Brasil, CTGs fortes, que levam a história do gaúcho. Como o André comentou, a data de 20 de setembro, né, marca a nossa cultura, a nossa história. Infelizmente, aqui em Santa Catarina ainda não é feriado para que possamos, de forma assim, forte, comemorarmos, né? Apesar disso, o pessoal continua firme, mesmo com toda essa questão da pandemia, que nós vamos falar depois, né? Nós continuamos da forma, com todos os cuidados, mas preservando a nossa história através dos nossos eventos. Pois é, até o pessoal do litoral estava vendo na televisão, está destacando, né, nos noticiários para segunda-feira o Dia do Gaúcho. E eu chegando aqui na Uno Chapecó para gravar o programa, eu estava num atacadista, e estavam fazendo um fogo de chão por lá. Como é tudo coberto, pode sair defumado, mas estamos aqui. Como foi planejar e coordenar as festividades deste ano, ainda com a pandemia incomodando? Foi um pouco mais difícil do que o normal, porque nos anos, né, os anos que está tudo normal, as pessoas já vêm se organizando, sabendo que essa data, né, é uma data que é esperada o ano inteiro. Nós, gaúchos, eu sou rio-grandense de nascimento e participo do CTGs desde os 4 anos de idade. Hoje, com 55, então há 51 anos, participando de Centro de Tradições Gaúchas, lá no Rio Grande. Quando vim para cá, há 12 anos, aqui em Chapecó também, onde encontrei, como você comentou, André,
assim, para meu espanto também, porque fora do Rio Grande do Sul, uma cidade que cultua tão forte a nossa tradição. Morei no Mato Grosso, também tem CTG em vários lugares lá. Participei também, mas aqui em Chapecó realmente esse pessoal abraça, mesmo os que não são sul-rio-grandense, mas são gaúchos de coração e tradição. Então, nesse ano foi um pouco mais complicado. Mas, graças à união dos CTGs de Chapecó, conseguimos organizar eventos um pouco mais leve, no sentido da presença do público, porque ainda se pede, né, essa questão de limite de pessoas nos CTGs. E a questão não podemos fazer baile, que é o que a gente mais gosta, desses fandangos, não podemos realizar ainda. Estamos em busca, né, de um apoio, porque está voltando tudo, como foi comentado já nos outros blocos. Abriu-se, né, as escolas, o comércio, precisamos por causa da economia, tudo, mas os CTGs, para se manter, também precisam dos eventos e é necessário que retorne, né, à vida normal. Mas organizamos, então, encontros um pouco menores nos CTGs. No CTG Coxilha do Quero Quero, abriu a Semana Farroupilha dia 10, sexta-feira, dia 10, mas foi oficialmente aberto para os CTGs no dia 1º de setembro, com a chegada da Chama Crioula, que foi conduzida pelo Grupo de Cavaleiros de Chapecó, que isso já virou tradição. Eles vão no Rio Grande do Sul, pegam uma centelha da Chama da Crioula do Rio Grande do Sul e trazem até a solo catarinense. Como esse ano já tivemos a segunda geração da Chama em solo catarinense, que é no Parque Farroupilha, que também temos uma organização, né, que mantém essa chama ativa o ano inteiro, né, um trabalho muito bem conduzido pela equipe deles. Nós realizamos a união das duas chamas no dia 1º de setembro, dando então início a essas festividades. Muito amenas, né, no sentido que nós estamos acostumados a grandes eventos nessa época, mas foi o que nós conseguimos organizar. Tivemos eventos, então, na sexta-feira, lá no CTG Coxilha do Quero Quero, um culto ecumênico, uma celebração mais cultural, né, mostrando o sentido da nossa comemoração, que muitas pessoas perguntam por que vocês comemoram uma batalha que nós perdemos, né? Na verdade, perdemos muitas vidas, muitas famílias, né, desmanteladas há tantos anos atrás, mas que ainda repercute hoje. Mas a gente comemora a força e a bravura de um Estado que se levantou contra uma nação, né? Que hoje em dia nós temos tantos problemas sociais e às vezes as pessoas se calam e aceitam por comodidade, né? E naquela época, sem ter todos esses aparatos que nós temos hoje, eles se levantaram e foram bravos, foram guerreiros. É isso que nós comemoramos e vamos contando a história desses bravos, né, pelos anos ali, repassando a nossa cultura, nossos costumes a cada geração, que é esse nosso objetivo, né? E no sábado, nós então não tivemos um evento efetivo. No domingo teve um evento muito lindo no CTG Porteiro do Paraíso. Aqui na nossa cidade nós temos 12 CTGs, né? É uma cidade com um número expressivo de CTGs, Centro de Tradições Gaúchas. Na nossa região, na 12ª, nós temos 41 CTGs, que são ativos, tanto na artística, a grande maioria campeiro, né? Mas são ativos. Então, assim, é um número muito significativo, porque em algumas cidades nem temos, né, o Centro de Tradições, e estamos procurando sempre, né, espaço para isso. Então, essa semana foi um pouco mais reservada, né? E começamos com o evento ontem, novamente CTG Estância Velha, lá no Borman, né, na linha Serrinha. Hoje temos no CTG Coxilha do Quero Quero, que estão todos convidados. Nós vamos ter a apresentação artística, foi nos liberado dessa vez, né? Até por isso que eu já estou, né, preparada para o evento. E quando eu represento a cultura, eu sempre estou, né, trajada a caráter. E amanhã vamos ter 3 eventos, então, né? Vai bater com o CTG Porteira Oeste do bairro Refap, aqui. Temos no CTG Sangue de Farrapos e no CTG Recanto dos Tropeiros, no Faxinal do Rosa. E porque assim como durante a semana não tivemos programação, acabou acumulando, mas temos público com certeza para todos os CTGs. Além dos eventos culturais. Hoje à tarde, nesse momento, está acontecendo no CTG Coxilha do Quero Quero um encontro falando do bicentenário de Anita Garibaldi, né? Que no Rio Grande do Sul a comemoração é sobre a Anita Garibaldi, e ela é catarinense, né? E mais fortemente
conhecida lá do que por muitas pessoas aqui de Santa Catarina, mas nós também, a nossa chama é a chama de Anitta, né, em comemoração a essa heroína de 2 mundos. Então, vamos dizer que o lema desse ano, ou as festividades desse ano, giram em torno De Anitta do Garibaldi. bicentenário de Anitta Garibaldi. Vamos agora, então, rodar um vídeo preparado por uma pessoa que você conhece bem, que vai falar mais sobre a geração da chama crioula e a programação da Semana Farroupilha, e com muito carinho e apreço nós apresentamos aqui no Fala Oeste o tradicionalista, radialista, colunista César da Luz. Fala, César! Buenas, estamos por aqui, mais faceiro do que piá de bombacha nova, não poderia ser diferente, comemorando a Semana Farroupilha. E desta feita, aí o Parque Farroupilha fez aí o acendimento, a geração da segunda chama crioula no estado de Santa Catarina e foi distribuída aí para o restante do estado, né? Também o grupo de Cavaleiros Chapecó, que compõe aí várias pessoas de CTGs, foi a Sarandi, onde que era denominada Chama de Anitta, em homenagem à catarinense Anitta Garibaldi em seu bicentenário, completado em 30 de agosto de 2021, trouxeram a chama para Chapecó e unificaram com a chama de Santa Catarina. E aí está sendo distribuída a todos os CTGs. Falar em CTG, os CTGs têm feito a sua comemoração itinerante, né? No dia 18 de setembro tem, né, aí o Costelão com apresentações de invernadas artísticas, com todo cuidado, com máscara e danças específicas que não precisa enlaçar, certo? E o Parque Farroupilha com o seu acampamento de galpão em galpão, que quer dizer o quê? Não vai ter show, aqueles shows grandes, né? Ali no barracão grande, no galpão grande, apenas nos galpões. Então os galponeiros fazem as suas homenagens, o gaitaço, a janta, com povo reduzido. E assim nós vamos comemorando a Semana Farroupilha, que é bom lembrar, né, que aí nós comemoramos a nossa identidade gaúcha. Isso mesmo, a identidade gaúcha e também os feitos dos farrapos que invadiram Porto Alegre em 20 de setembro de 1835, lutando por melhores dias para a grande pátria gaúcha, né? A mais longa peleia aí que ocorreu no Brasil durou quase 10 anos. Viva a Semana Farroupilha, viva o gaúcho, viva o catarinense e viva o Brasil também, este grande mosaico cultural da nossa pátria brasileira. Valeu, César, muito obrigado por atender a gente. E você pode acompanhar o trabalho do César da Luz ouvindo o Chama Nativa, o programa que ele faz na Condé FM 98.9 todos os domingos a partir das 8 da manhã. Darlene, desde o início da pandemia até aqui, como vice-coordenadora artística, quais foram as principais dificuldades encontradas para a promoção desses diferentes eventos durante a pandemia? Quando chegou a pandemia, então, o grande problema que aconteceu nos CTGs é o contato, é o encontro, né? Nós temos os ensaios invernadas, além dos eventos culturais, temos a parte campeira e os nossos fandangos, que são que mantêm também as nossas entidades. Não podemos fazer nada disso, precisou fechar e manter nossos compromissos, porque o CTG tem seus compromissos também, suas taxas para manter, tudo como qualquer entidade, né? Nós não temos fins lucrativos, nós precisamos manter. E aí começou a acontecer, então, que foi preciso se reinventar. Tanto nos eventos para manter o CTG, quanto os eventos culturais e artísticos. Porque para manter o CTG começou todos os jantares, os delivery, né? Retiro no local, nós começamos a fazer o churrasco, fazer os costelões, pizzas, para poder manter. E o cultural e o artístico usou muito da mídia, que foi o que salvou também
na parte da educação, para mantermos as escolas, né? Como professora, me reinventei na nossa cidade para aprender todos esses né, trejeitos da tecnologia. Precisou alguns cursos online, algumas ajudas assim, e o CTG também se reinventou com eventos online. Os nossos projetos sociais, que a Cultural trabalha muito com o social, continuou também através dos Meet, através das lives, né, que nós temos projetos com a PAI, com a Devoce, com outras entidades. Mantivemos também a questão das campanhas, né, de ajuda à comunidade, campanha do agasalho, campanha do alimento não perecível, dessa forma, mais comedida, né, porque não podíamos fazer aqueles eventos que a gente estava acostumado. Foi difícil de início, perdemos alguns integrantes porque as pessoas se retiraram, se acomodaram e ficaram um pouco com medo de estar, né, nos locais. Então, agora, após a vacinação, já está se tornando um pouquinho mais tranquilo. Mas, assim, os cuidados e a grande preocupação foi na manutenção. Porque aquilo que você... como uma planta. Você precisa ir cultivando ela, mantendo ela, regando ela. E dentro do tradicionalismo é a mesma coisa, como qualquer entidade. Se você não mantiver acesa a chama, o movimento, é movimento tradicionalista, né? Precisa para se manter. Então, o ano passado foi atípico e muito difícil aos CTGs. Mas, com muita força de vontade, com muita união das entidades, dos integrantes, foi possível manter. Apesar de que temos algumas entidades na região que precisaram parar com as suas atividades e estamos tentando, né, reforçar agora para que ela se torne. E qual o relato que você recebe de quem está participando agora das atividades nos CTGs com estas configurações por causa da pandemia? O relato? O relato. Se estavam com saudade, se eles sentiram a diferença. Sim, para te contar assim, na geração da Chama Crioula lá no parque, que nós participamos, então foi o primeiro evento presencial, né, depois de tanto tempo. A vontade era de sair abraçando todos, né? Todos os amigos que a gente não encontrava há tanto tempo, e é isso que as pessoas têm. Saudade desse contato como nós temos com os amigos, ficamos tanto tempo afastados, sem poder reunir até com nossos familiares. E dentro do CTG é uma segunda família, né? Que o CTG mantém essa estrutura de galpão, né, de estância, que lembra, né, o familiar sempre. Então, foi esse motivo que as pessoas comentam hoje, né? Que bom que estamos aos poucos retornando e, se Deus quiser, que possa voltar tudo ao normal. Darlene, muito obrigado por você estar aqui. E agora você vai para o CTG, né? Participar do evento, um bom evento para você. E as portas aqui estarão abertas para a gente falar da nossa cultura e da cultura em geral também de outros grupos. Muito obrigada a você e a sua equipe também, muito atenciosos. Parabéns pelo trabalho. Que possamos ver esse programa dando frutos, né? Muito obrigada. Parabéns a todos vocês. E agora só tenho tempo para mais uma coisa. Esse último momento do programa eu poderia usar para fazer um último comentário, uma piada, uma anedota. Mas como esse é um experimento, só me resta agradecer. Agradecer primeiro a razão da minha vida, Jesus Cristo. E ele sendo manifesto através de cada pessoa que me ajudou nesse projeto. Começando pelo professor Francesco Silva, logo pelo Eduardo Sereta e o Kelvin, do Laboratório de Mídias Audiovisuais, o Alberto Lopes, que gentilmente veio prestar seu apoio, cada colega da equipe de voluntários que vocês vão ver nos créditos, e a todos os entrevistados, todas as assessorias, um apoio importantíssimo que eles nos deram para chegar a esse momento. Espero ter proposto algo singular, algo decente e que venha de encontro aos anseios não apenas das pessoas que responderam àquela pesquisa que citei no início do programa, mas a cada oestino, a cada oestina que sabe que esse é o momento crítico da nossa sociedade em que precisamos conversar. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.